João capítulo 19, versículo 28, que é um dos textos que narram os momentos finais da história de Jesus. João capítulo 19, versículo 28. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que tem hora que eu sou tentado olhar para a galeria aqui, para a galeria lá, e falar com a galeria assim, né? Mas me desculpe, mas eu vou ficar olhando para você que está participando aí do outro lado da câmara. Diz assim, João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Tenho sede. Tenho sede. Como eu disse, esse é um versículo de um texto que descreve já os momentos finais de Jesus, quando ele já estava na cruz, como acontece também em Mateus, Marcos e Lucas, narrando a crucificação e também a ressurreição de Jesus. E ouve-se falar muito, já foram escritos livros sobre as 7 últimas frases de Jesus na cruz, quando ele estava morrendo. Mas não só de Jesus. Já vi livro de frases de vários personagens, das últimas frases que eles disseram antes de morrer, considerando a importância dessas últimas sentenças, dessas últimas frases. Inclusive nos lugares onde ainda tem pena de morte, costuma-se pedir à pessoa que diga, né, os seus últimos pedidos, as últimas palavras. E a verdade é que é um conteúdo muito grande nas últimas palavras que alguém fala antes de falecer. Se ela tem consciência que está morrendo, há um conteúdo muito grande. E nós vamos encontrar nos evangelhos Jesus pronunciando 7 frases, 7 sentenças antes de partir, antes de morrer mesmo. Ele diz: Pai, olhando para a multidão e olhando para os céus, depois dos açoites, depois de todo o sofrimento, ele diz: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa é uma das frases que ele disse, uma das sentenças. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele foi capaz de pedir perdão pela multidão, ainda que sendo odiado, ultrajado e tratado de uma forma agressiva pela multidão. Uma outra frase foi o que ele disse a um dos bandidos que estavam crucificados do lado dele. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele foi crucificado entre 2 bandidos, todos sabem disso, e um deles disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Uma outra frase dele, dando perdão, dando salvação, e uma pessoa se arrependendo no momento final, tendo o mesmo direito daquele que se arrependeu quando jovem, quando menino. Mas é uma outra sentença de Jesus, outra frase. Quando já nos momentos finais e depois de tanta dor, ele também diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele se sente totalmente abandonado por Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Uma quarta sentença de Jesus é quando ele olha para a multidão e entre os seus seguidores ele vê apenas a sua mãe e João, e ele diz: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe. Uma quinta frase que ele diz na cruz: Pai,
nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa é uma das provas que temos que Jesus não foi um mártir. Eles não tiraram a vida dele, ele deu a vida. Ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E uma outra frase fantástica, curta, mas que tem um valor tremendo, como toda a Bíblia. Mas quando Jesus diz: está feito, está consumado, está pago. A palavra consumado tem a ver com estar pago, passado, presente, futuro. É uma palavra bem ampla. Por isso que nós não temos na nossa tradução somente está pago ou está feito, mas está consumado. Consumado. Mas há uma sétima frase, eu falei de 6. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Em verdade, te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deus meu, por que me desamparaste? Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e está consumado. Mas há uma outra frase, e sobre essa eu quero pensar antes de tomarmos a ceia, pensarmos um pouquinho mais. Foi a que lemos em João capítulo 19, versículo 28. Jesus disse: tenho sede. Tenho sede. A palavra sede, na língua portuguesa, não tem a ver somente com sede de água, mas com um desejo ardente do coração. Desejo ardente, imoderado, um desejo vivo, um desejo quente. E na cruz, já nos últimos momentos, já sem forças, Jesus pronuncia essas frases. E uma das 7 frases que ele pronunciou na cruz, antes de morrer, foi essa: tenho sede. Tenho sede. E eu parei para pensar nessa frase e considerar, em primeiro lugar, a sede existencial, a sede que prova a humanidade de Jesus. Porque ele não só carregou aquela cruz pesada morro acima, ele não só passou uma noite em claro sendo julgado, não só estava num dia de sol escaldante, não só estava enfrentando uma série de turbulências, mas agora na cruz, perdendo sangue, ele, de uma forma literal, existencial, humana, ele disse: eu tenho sede. Essa é uma das frases, é um dos momentos nos quais fica claro a humanidade de Jesus. Jesus era 100% humano, 100% divino. Ele não perdeu a sua divindade, mas também não deixou de ser totalmente humano, quando desce dos céus para viver e morrer em nosso lugar. E na cruz, quando ele diz: eu tenho sede, de primeira mão, à primeira vista, e ele está falando realmente de sede de água de beber. Ele estava com sede mesmo, sede física. Sede física. Seu corpo pedia por água. Embebedaram com vinagre uma esponja e tentaram passar nos seus lábios. Mas ele tinha sede de água. Sede de água. Isso nos leva a considerar, queridos, um princípio, uma verdade maravilhosa sobre ele.
E nesse dia da Páscoa, nesse dia que vamos cear, vamos lembrar da sua morte na cruz. É bem certo que na Páscoa, terceiro dia, celebramos a ressurreição, mas antes da ressurreição, ele morre na cruz. E não teria nenhum valor, nada que aconteceu no ministério dele, se ele não tivesse morrido na cruz. Não teria nenhum valor os seus milagres, não teria nenhum valor suas palavras, não teria nenhum valor nada que ele fez, nem mesmo se ele subisse aos céus depois de ter ensinado, se ele não tivesse morrido na cruz. Mas na cruz ele diz: tenho sede, tenho sede. E o que ele está deixando claro é que ele sabe o que é ser humano. Quando eu trato aqui e considero essa questão existencial, eu estou lembrando que Jesus sabe do meu e do seu lufa-lufa, do meu e do seu dia a dia, do meu e do seu sofrimento. Quando ele diz eu tenho sede, ele está dizendo eu sou humano, eu sou humano, eu quero água para beber. Ele diz eu sei o que é ser humano. Numa frase tão curta, ajuda a comprovar uma verdade, onde vamos encontrar tantos textos na Bíblia falando sobre ela, do fato dele saber o que é o ser humano. Quando ele desce do trono, o grande e poderoso Deus vem viver entre nós, e chega a pedir água, ele diz: eu sei o que é ter sede, eu sei o que é estar doente, eu sei o que é ser rejeitado, eu sei o que é ser traído, eu sei o que é ser enganado, eu sei o que você passa, eu sei das suas dores, eu sei dos choros que você engole, eu sei dos cantos onde você esconde para ninguém ver que você não é uma super mulher, uma mulher maravilha ou um super-homem. Eu tenho sede. Quando ele diz eu tenho sede, ele está dizendo eu sei o que você passa. Eu sei o que você passa com seus filhos, que eles jamais imaginaram. Eu sei o que você passa com seus pais. Eu sei o que você passa com seus amigos. Eu sei o que você passa com pessoas que você considera muito. Eu sei, eu tenho sede. Eu sei o que é ser gente. Eu sei o que é ser humano. Ser humano, eu tenho sede. Eu tenho sede. Veja lá em Hebreus, o capítulo 4, versículo 15. Diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Mas em todas as coisas, em todas as áreas, não há um tipo de problema, não há um tipo de dor, não há um tipo de intempérie, não há um tipo de ataque, não há um tipo de sentimento nocivo que ele não tenha experimentado. Então, quando na cruz ele está dizendo eu tenho sede, ele está deixando bem claro que a partir do momento que eu e você decidimos segui-lo, nós temos um Deus que tem uma empatia tremenda com a nossa vida, porque Ele sabe o que é ser a gente. Ele sabe o que passamos na terra. Nós espiritualizamos demais Deus e consideramos tão somente, melhor Jesus Cristo, a sua divindade. Mas é preciso trazer à memória a sua humanidade, porque faz bem saber que Ele sabe o que nós estamos passando. Antes de passar pela UTI e ser internado com a Covid, eu tinha uma ideia sobre a Covid. Depois que eu fui internado com a Covid e passei por um tratamento, e eu tive uma outra ideia sobre a Covid.
A verdade é que quem nós seguimos, a quem nós entregamos a vida, Ele não apenas nos criou, mas Ele sabe o que passamos. Se você levar um carro para ser consertado por uma pessoa que não entende de carro, que não sabe nada de carro, que nem tem carro, que nunca dirigiu carro, essa pessoa pode até ter boa vontade em te ajudar. Se você pega o seu carro e leva para uma pessoa que leu livros sobre carro, mas ela nunca de fato trocou um pneu, ela nunca de fato teve um problema com o seu veículo, ela pode ter boa vontade, mas ela não vai ter como te ajudar completamente. E a confiança que trazemos, a alegria que isso faz com que o nosso coração ainda creia no amanhã, é que temos um Deus que sabe quem somos e o que passamos, que sabe realmente o que é ser humano. Desde criança, quando ele foi esquecido pelos seus pais durante 3 dias. E a Bíblia é um livro tão real que não deixou de registrar que na infância, ainda menino, seus pais saíram tão empolgados da igreja e sei lá qual o motivo, mas durante 3 dias ele foi esquecido. Ele foi esquecido pelos pais. Ele sabe de tudo, de tudo. Eu estou falando aqui apenas de um detalhe, mas quando ele diz eu tenho sede, ele está dizendo sede de água mesmo. Eu quero um copo d'água. Eu sei o que é ter sede de um copo d'água. Tanto sabe que ele disse que quem der um copo de água fria a um dos pequeninos irmãos teria grande galardão nos céus. Ele está falando de água a água. Ele está falando, eu sei do valor de um copo d'água. Eu sei do valor. Eu sei do tamanho, eu sei do peso da sua dor. A primeira aplicação que eu trago para a minha vida dessa frase de Jesus, eu tenho sede, quando ali no Calvário, depois de açoites, coroas de espinhos, cravos nas mãos, cuspe, ele diz, eu tenho sede. Ele não só está dizendo sobre si mesmo, mas ao mesmo tempo ele me deixa entender que ele sabe a meu respeito, da minha intimidade, das minhas dores. E é por isso que nós temos um sumo sacerdote que compadece, Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que possa compadecer-se das nossas fraquezas, porque em todas as áreas, os irmãos dele, irmãos de sangue, chegaram a chamá-lo de Beuzebu. Ele chegou a ser rejeitado dentro da sua própria casa. Ele sabe o que é padecer. Ele sabe o que é padecer. Nós seguimos Jesus, servimos Jesus, sabendo que Ele não é uma pessoa que tão somente estudou sobre o ser humano e está sentado numa mesa nos ouvindo e não sabe o que nós estamos passando na realidade. Mas Ele sabe a realidade, o peso, o fardo. Eu tenho sede, eu tenho sede, eu tenho sede. Eu sei o que é ser gente. Uma segunda aplicação dessa frase de Jesus é no aspecto espiritual. No aspecto espiritual. Por quê? Porque Jesus estava levando sobre si todos os pecados da humanidade. Ele não estava levando os meus pecados, que já seria suficientemente capaz de lhe causar as mais horríveis angruras, dores, temores, tremores. Se ele estivesse carregando só os meus pecados,
aquela cruz já seria pesada demais. Mas estava sobre ele pecados de milhões e milhões de seres humanos. E olha que coisa curiosa, Jesus não carregou na cruz só os pecados daqueles que o receberam. Isso amplia o peso que estava sobre os seus ombros. Davi, num determinado momento da vida, ele disse que ele estava todo quebrado, arrebentado, no fundo do poço, estava sofrendo de insônia, agonia, e ele não estava considerando a vida dele toda, ele estava considerando um momento na vida dele, um pequeno espaço de tempo, pequeno na história. Davi sofreu demais, como inclusive, deixa eu te falar, até quem não crê em Jesus sofre, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e quando ele anda fora dos padrões de Deus, mesmo ele não aceitando, não querendo, ele não tem explicação para a angústia, para a dor, ele não tem explicação para o sofrimento, mas o sofrimento é a falta de estar no centro da vontade de Deus. Então, sofrer o peso do pecado, primeiro, não é só para quem já se entregou a Jesus. É claro que quem se entregou a Ele sofre mais, porque o ama e não quer ofendê-lo. Mas mesmo quem não se entregou a Jesus, não tem explicação para tantas ziqueziras psíquicas, carrapatos mentais, piolhos por dentro. Mas a verdade é que o pecado, ele gera essa convulsão. Agora preste atenção, Jesus não estava levando só os pecados de uma pessoa, e nem tampouco estava levando na cruz os pecados daqueles que se converteram ou que irão se converter. Não, ele estava levando os pecados de toda a humanidade. Aqueles que não quiserem o perdão não terão, é um direito, mas que ele pagou o preço, pagou, de todos. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo, e ele fala no sentido global, geral. Agora você imagina carregar o pecado, carregar todas as mentiras, carregar todos os desvios da vontade de Deus. E são tantos, que muitas vezes nós pecamos sem saber que pecamos. Pecamos até obedecendo paradigmas criados pelos homens dentro da religião, que acharam que era certo, mas sem examinar as Escrituras. Então nós continuamos repetindo os mesmos erros e pecamos. Peso que estava sobre Jesus espiritual, querido, o peso do pecado, a tal ponto que ele olha para os céus e diz: eu me sinto totalmente desamparado de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Ele está dizendo, realmente cortou toda a relação, desligou todos os fios, toda a conexão. Não foi uma brincadeira, não foi um teatro. A sede de Jesus era sede existencial, física, literal, mas era também uma sede espiritual, aquela sede que temos e que só aproximando dele, envolvendo com ele, temos saciado. Ele disse em João capítulo 7, que indo até ele, brotarão dentro de nós rios de águas vivas, e vão transbordando dentro de nós.
nós não só teremos para nós mesmos, mas nós teremos para matar a sede de muita gente. Mas ele sentiu a sede espiritual, o pecado de todos nós. Então, uma segunda verdade, querido, nesse domingo de Páscoa, primeiro é que Deus me entende, que bom saber disso. Deus te entende, Deus sabe o que você sofre, como ninguém. Você pode contar sua dor para o médico, mas se ele nunca teve a dor que você teve, ele pode receitar, ele pode até acertar, mas é diferente de quem viveu o que você sente, o que eu sinto. Jesus sabe o que eu sinto. Ele passou por tudo que eu sinto, que eu vivo. Não há uma situação na vida que ele não saiba o que é, na sua intensidade. Mas ele também teve sede espiritual, porque ele estava carregando todos os pecados. E a boa notícia, nesse domingo da ressurreição de Páscoa, não é o dia exato, mas lembramos tão grande bênção, é o fato de que, já que ele carregou sobre si todos os nossos pecados, nós não temos que carregar mais. Parece tão simples, mas não é. Porque nós entregamos, confessamos e muitas vezes continuamos sofrendo com o algoz da culpa, que de uma forma tirânica nos açoita. Que notícia boa é saber que quando Deus olha para mim, e mesmo me sentindo um desgraçado pecador, um miserável, um mulambo existencial, e Ele olha para mim, e Ele me vê mais alvo do que a neve, porque Ele me vê através desse óculos aqui, chamada cruz do Calvário. Quantas vezes eu e você repetimos diante de Deus o pedido de perdão por pecados que já confessamos, já choramos por eles. E a Bíblia afirma de uma forma metafórica, dando a Deus um defeito. Mas para deixar bem claro o seu perdão, dizendo que Ele tem amnésia, que dos nossos pecados Ele não se lembra jamais. O profeta Isaías, lá no capítulo 53 fala de toda essa caminhada da Via Crucis, diz assim: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Ele era desprezado, dele não fizemos caso. Verso 4 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5: mas ele, traspassado pelas nossas transgressões, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sofremos muito com a culpa, sem precisar sofrer. Porque pecado confessado, com o coração quebrantado, é pecado perdoado. Pecado confessado, com o coração quebrantado. Eu não estou falando do pecado confessado
no momento litúrgico, comunitário, quando nós repetimos simplesmente como um papagaio, mas um pecado que nós sentimos e olhamos para os céus e dizemos: Deus, perdoa-nos. É pecado perdoado. Olha o que diz Isaías: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Queridos, que desgraça é quando nós ofendemos a Deus. Ele diz: eu já te perdoei, eu carreguei todos os seus pecados aqui, eu não carreguei um pecadão que a igreja colocou como primeiro da lista, ou não coloquei um pecadinho que está lá embaixo na lista da igreja. Mas preste atenção, via de regra, os pecadinhos colocados lá embaixo na lista feita pelos cristãos são os pecados prioritários no reino de Deus, e os prioritários muitas vezes estão lá no final da lista. Por isso que Tomás de Aquino, trabalhando como outros na lista dos 7 pecados capitais, ele coloca como primeiro pecado o que a palavra mesmo diz que é o primeiro, e que muitas vezes nós nem pedimos perdão por ele, que é o orgulho. O orgulho precede a ruína, a soberba precede a ruína. Eu já visitei dezenas de denominações evangélicas e não evangélicas, lugares que buscam a Deus. Já estive em centenas de igrejas. Eu nunca vi uma pessoa ser excluída por ser soberba, por ser metida besta, por ser orgulhosa, por se achar alguma coisa. Eu nunca vi. E orgulho é colocado em Provérbios como a base da queda. No livro de Provérbios diz que a soberba precede a ruína. A verdade é que quando Jesus está dizendo eu tenho sede, Ele está dizendo eu tenho sede, literalmente. Mas eu não posso negar que Ele estava fatigado, oprimido, por demais exaurido, por carregar nos ombros, ou de uma forma mais íntima, carregar em si todos os pecados. Então eu trago 2 boas novas nessa Páscoa. Primeiro, Deus sabe quem eu sou, Ele sabe o que é ter sede, Ele sabe o que é ser enganado, Ele sabe o que é ser gente. Eu tenho sede. Eu tento subir aos pés do Calvário. Nós vamos fazer isso agora, tomando a Santa Ceia, daqui a pouquinho. E subindo até o Calvário e olhando para a cruz, aquele homem desfigurado, rasgado, aquele homem nos seus últimos suspiros, ele dizendo no seu aramaico: Ani eis men. Eu tenho sede. Eu sei que você passa. Eu tenho sede. Eu que sou a água da vida, eu me deixei secar por sua causa, para que você tivesse a água da vida. Carrega a culpa não, confesse, peça perdão e voa a águia. Eu sei que não é fácil. Eu já disse aqui algumas vezes, se tomamos um tropical na rua,
nós mesmos, ou se não, vem alguns teólogos de fundo de quintal, dizer para nós é que nós estamos pagando. Querido, que blasfêmia! Se nós entregamos a Jesus, se nós seguimos a Jesus, se nós já falamos para Ele, nós vamos continuar pecando até o fim. Mas a verdade é que Ele pagou, Ele levou sobre si todo o castigo que nós merecíamos, diz Isaías 53. O castigo que nos traz a paz foi dado a Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas muitas vezes somos capazes de sermos, pessoas nos culpam, nos lembram nossos erros com facilidade. Tem um bando de representantes do diabo, mas não são poucos não, são muitos, que eles jamais esquecem um erro nosso para nos julgar na cara. E muitas vezes nós caímos nesse joguinho desses porcos e leitoas do inferno, que são acusadores. Mas quando eles nos acusam, nós temos a opção de aceitarmos a acusação ou não. E eu quero sempre lembrar que eu não preciso aceitar essas acusações, porque eu sou totalmente perdoado em Cristo Jesus. Eu tenho um advogado que nunca perdeu uma causa, eu não tenho nenhum processo engavetado na mesa do juiz celestial, porque Ele rasgou todos os processos que eram contra mim. E como na parábola do bom samaritano, não só o bom samaritano pagou o que deveria gastar, mas o bom samaritano diz: se precisar, põe na minha conta, põe na minha conta. Como eu gosto da parábola do samaritano, nessa parte quando ele diz assim: se precisar de mais, põe na minha conta, põe na minha conta, põe na minha conta. Porque eu não estou pagando só pelo que ele fez, eu estou pagando também porque eu sei que ele vai precisar de mais. E Jesus, quando diz eu tenho sede, Ele está dizendo isso. Gente, eu não estou aqui brincando fazendo um teatro de via crucis, de crucificação, me mostrando para a sociedade, não. Eu estou carregando todo o seu pecado para você não precisar carregar mais. Voa, águia! Voa, águia! Você não precisa carregar. Pessoas te acusam, que se danem, que se lasquem. Ou sendo mais amoroso, que se convertam. Mas se não se converter, que morram. O diabo acusa. Agora não são só pessoas que nos acusam, não é só o diabo que nos acusa soprando, porque o diabo não entra na vida do cristão, por dentro, na alma, mas ele sopra. Lembra daquele dia? Lembra daquela hora? Lembra daquele tempo? Jesus disse: eu tenho sede, eu estou pagando tudo. Lembra disso? Eu estou pagando tudo, eu estou com sede, porque eu estou carregando o fardo que era seu. Então não carregue, não tenha a sede que eu tive por você. É até uma blasfêmia, você está rejeitando o presente que eu estou te dando. Mas o problema é que não é só pessoas e o diabo que nos acusa, nós mesmos temos uma dificuldade, eu disse semana passada, de aceitar o amor, aceitar o perdão. Eu tenho sede. Essa frase tem uma conotação existencial humana. Jesus sabe o que é ser gente, Ele sabe o que é ter sede. Mas não é só ter sede. Nós lemos em Hebreus que Ele sabe de tudo o que é ser humano. Mas em segundo lugar, quando Ele diz eu tenho sede, Ele está dizendo também que Ele estava pagando o preço completo dos nossos pecados.
no aspecto espiritual. Queridos, é muito forte isso. E eu vou insistir. Deus olha lá do céu e, considerando o preço pago, Ele nos vê mais alvos que a pura lã, porque nós somos totalmente perdoados. Totalmente perdoados. Por último, em último lugar, essa frase, eu tenho sede, para mim traz uma aplicação existencial. Eu tenho um Deus, nós temos um Deus, nós seguimos a um Deus que sabe o que é ser gente, por isso que Ele pode nos ajudar. Nós seguimos um Deus que pagou pelos nossos pecados de forma completa. Mas quando Ele diz eu tenho sede, eu vejo uma aplicação missional no sentido de objetivo. A sede de Jesus também tem a ver com a quantidade, o número de pessoas que de fato se dispõem a segui-lo, porque Ele tem sede de almas, sede de gente, sede de pessoas grandes e pequenas, eticamente, politicamente corretas ou totalmente incorretas. Me perdoe em dizer isso, mas Ele tem um prazer muito grande quando Ele diz eu tenho sede. Ele tem sede de gente que realmente está caída, arrebentada. E Ele olha para aquela multidão e Ele diz eu tenho sede. Ele vê ali Maria, sua mãe, e João. E Ele diz, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Mas Ele diz para a multidão, eu tenho sede. E sem sombra de dúvidas, Ele tem sede de gente, sede de relacionamento, sede de amizade. Parece herético dizer que Deus não se basta sozinho. Por isso Ele criou o ser humano. É muito forte isso. Deus, na sua excelência, grandeza, na sua majestade, o seu domínio, o seu poder, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, mas uno, como que se não bastasse, disse façamos o homem, mas o homem se afastou dele, então ele diz eu tenho sede, como quem diz eu tenho saudade. Eu tenho um desejo ávido de ter você comigo, eu tenho um desejo apaixonante, eu sou obcecado por você. Eu gosto de gente. Tanto que, diante da multidão que gritou, crucifica-o, que agora acompanhava ali, como se fosse um espetáculo, ele diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. Porque Ele veio para isso. Ele veio para ser o primeiro missionário e fazer expandir o reino de Deus. Sede de gente, sede de mim, sede de você. Deus tem prazer nessa amizade, nesse relacionamento. Deus tem prazer nessa caminhada juntos, nesse caminhar juntos. Deus tem prazer. A verdade é, queridos, que quando Ele diz eu tenho sede lá na cruz, Ele está dizendo
Eu sei. Eu sei o que você passa. E agora no céu, ressurreto, cheio de glória, mas Ele tem know-how, o know-how de cada um de nós. Ele viveu o que cada um de nós vivemos. Mas ao mesmo tempo Ele tem sede espiritual. Teve sede espiritual, melhor. Ele teve sede espiritual, e é bom considerar isso, porque Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Foi John Bunyan, Lutero, John Bunyan, que teve uma grande dificuldade de aceitar a graça de Deus. John Bunyan, que escreveu O Peregrino, o segundo livro mais lido no mundo depois da Bíblia. John Bunyan. Qualquer hora dessa nós vamos indicar esse livro aqui, que é um best-seller, centenário, O Peregrino. Mas John Bunyan desenha a caminhada do homem com um saco nas costas, pesado. Mas depois, num outro livro, ele confessa, ou melhor, como se ele estivesse confessando, que ele era aquele homem que passou pela vida carregando aquele saco pesado de pecados, quando os pecados já tinham sido perdoados na cruz. Mas muitas vezes nós não aceitamos o perdão. Teve um dia aqui na missão, nesse tempo de missão, não muito distante, uns 4 anos atrás, eu levantei 6 e pouco da manhã. Foi um dos dias mais lúgubres, mais tristes da minha vida. Faz mais tempo, o pastor Paulinho ainda estava aqui. E havia uma pessoa presa, e que não tinha culpa, e a família sofrendo por causa daquela pessoa presa, e a pessoa presa numa penitenciária de segurança máxima. E depois de toda pesquisa, sondagem, tal, não havia nada para que aquela pessoa tivesse presa. E um advogado, considerado um grande criminalista aqui no estado, ele conseguiu o habeas corpus para que nós tirássemos aquela pessoa da prisão. E eu e o pastor Paulinho levantamos cedinho, porque ela tinha que assinar até às 7, 8 da manhã, e até o meio-dia ela sairia da prisão. Uma pessoa jovem, uma pessoa saudável, uma pessoa que não era bandida. Mas essa pessoa foi induzida por profissionais que trabalhavam lá dentro, e esses urubus, e como eu disse, porcos e leitoas, que querem nos manter cativos mesmo sendo livres. Eu sou livre, mas querem me manter cativos. Você é livre, mas querem te manter presos. E eu digo que foi um dos dias mais tristes, porque eu estava alvissareiro, eu estava vibrando de festejar com aquela família ao meio-dia a soltura, a libertação de uma condenação enorme. Mas esses urubus profissionais lá de dentro instigaram a pessoa a não assinar o direito de soltura.
e a pessoa escolheu continuar presa. Quando Jesus disse, eu tenho sede, ele disse, você não tem só o habeas corpus. Você não tem só direito a passar o dia fora da cadeia e de noite voltar para a cadeia. Como é que chama isso? É prisão semi-aberto. Você não tem regime. Ei! Crente de regime semiaberto, sai dessa vida. Cristão de regime semiaberto, cristão de habeas corpus, cristão com tornozeleira. Se entregamos a Jesus com coração. Não tem tornozeleiro, não tem habeas corpus, não tem regime semiaberto. Ele rasgou, porque ele carregou sobre si, por isso que ele tinha sede. Ele tinha sede, porque o salmista diz que quando pecou, o corpo inteiro sofreu, é psicossomático. Jesus tinha sede, sede pelo cansaço, sede pelo pecado. Mas de uma forma metafórica, ele tinha uma sede missional, sede de gente, porque ele veio para buscar gente. E depois de ter abençoado tantas pessoas, pregado para tantas pessoas, ele vê ao pé da cruz somente João e sua mãe, sem gritar, crucificam. Tinha um centurião também que estava ali, meio lá, meio cá. Mas ele diz, eu tenho sede de gente. Foi uma alegria enorme ter você com a gente mais uma vez. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, habilitar o sininho para receber sempre a notificação quando tiver um vídeo novo. E se este vídeo abençoa a sua vida, compartilhe ele com seus amigos e vamos juntos abençoar cada vez mais vidas. E a gente quer te ajudar a continuar na sua caminhada com Deus. Se você quiser se envolver na nossa comunidade, tem alguma dúvida sobre esse vídeo ou sugestão, mande uma mensagem aqui embaixo. Nosso time entrará em contato com você. Para saber de tudo que acontece na missão, basta nos seguir nas redes sociais. Somos o @Missão em Família, no Facebook e Instagram. Nós fazemos tudo isso porque acreditamos que em Deus encontramos vida. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Até o próximo vídeo.